E, Roberta, você relatando assim, no consultório, você tenta resgatar isso com as famílias? É uma das coisas que o cozinhar junto, o comer... Isso é algo muito importante, sim, mas pensa comigo. Eu sou uma mãe, eu sou uma família também, Sim. né? Eu trabalho de 10 a 12 horas por dia. Que horas eu vou cozinhar o almoço? Mudou a estrutura familiar, mudou. né? E mudou também a necessidade, porque antigamente existia uma grande, maior possibilidade, não uma grande, mas uma maior possibilidade do homem com o seu trabalho ser capaz de sustentar a casa. Mas muita coisa ruim também acontecia. A mulher muitas vezes estava refém disso, né? Hoje em dia a mulher tem esse espaço no ambiente de trabalho e existe essa divisão de tarefas, ou deveria existir essa divisão de tarefas, mas hoje em dia nós temos os dois fora de casa. Sim. Né? Então, muitas vezes as crianças comem ou na escola ou comem com alguém que foi contratado para cozinhar, e essa mãe muitas vezes não sabe como ensinar essa pessoa que vai cozinhar o que seria melhor cozinhar. Então, na maioria das vezes, quando eu recebo, eu atendo bastante adolescente, bastante criança, mas minha grande maioria do público é a partir ali dos 14, 15 anos, né? Que eu recebo em consultório. Então, o que eu resgato muitas vezes é essa linha do tempo. Como foi a sua alimentação, né? A minha primeira consulta é muito composta por essa linha do tempo. Você foi amamentado ou não foi? Como foi a sua introdução alimentar? Você foi seletivo ou não foi? Quando os alimentos hiperpalatáveis, alimentos mais industrializados, ultraprocessados entraram na sua vida, qual é a sua relação com eles? Como você construiu reforços positivos ou negativos com a alimentação? E a partir daí trabalhar com essa criança. E quando existe a necessidade, na maioria das vezes existe, intervir nessa família. Né? Porque uma criança não compra comida. Sim. Ela não vai no mercado. Não é ela que escolhe o que tem em casa para comer. Uma adolescente também não. Embora a adolescente fique mais tempo fora de casa, e aí ela tem mais acesso a essa... Tanto que é ali que começam, por exemplo, a maior parte do comer transtornado, dos transtornos alimentares, também pela percepção corporal que vem junto com isso. Né? Essa parte infantil, ela é um pouquinho mais complicada porque eu vejo hoje com meu filho. Sabe o que ele faz? Eu mando lanches saudáveis e ele troca com os amigos. A famosa Isso chama ser sociabilização. criança. Então, você percebe como tem muito mais, por que a gente não pode também culpar ou tentar achar quem é, onde está o grande responsável? Sim. Porque também, até que ponto a gente não precisaria tratar esse assunto de uma forma muito mais global, né? Primeiro do todo, né? E depois pro começo. Não era para ter numa escola uma alimentação possível de ser trocada por um junk food, né? Sim. Não deveria ter na cantina de uma escola um refrigerante açucarado. Né? Não deveria ter acesso. Você podia falar uma maçã, por favor. Não existe isso. A gente entra hoje em cafeterias de hospitais e a gente tem, na grande maioria dos locais, como primeira opção, o pão de queijo, o muffin. E não que esses sejam alimentos terríveis, mas não dá para ter só isso. Sim, você fez São Camilo, eu também fiz. Na minha época, quando eu fiz, não tinha nada de muito saudável. Era o milho que vendia na porta, mas assim, levar marmita, às vezes eu levava, né? Porque nessa época eu já namorava o Renato, eu tentava fazer alguma dietinha, eu levava, mas todo mundo ficava assim, nossa, que cheiro. Sim. E era uma faculdade de nutrição, assim, tinha outras coisas, mas a predominância lá era a parte... Até no hospital, né, mudou bastante agora a questão, mas também tinha, né? O internado tinha problema no prato de ter todo o balanceio, né? De alguns anos para cá veio mudando um pouco isso. Mas também, né? Mas percebe, eu não acho que é um caminho que tenha volta. A industrialização, essa oferta de ultraprocessados, ela não tem volta. Mas cabe hoje a nós entendermos como ensinar esta nova geração a lidar com esses alimentos. Sim. Porque as pessoas tratam essa questão do prazer ao comer como se não fosse algo fisiológico. Então, a fome... Estou com baixa energia, preciso comer, então significa que o meu sistema fisiológico está dizendo que eu preciso de energia. Ouvir a fome fisiológica. Acontece que existe uma fome hedônica que também é fisiológica. Né? Enquanto a fome que vem do meu estômago vazio é controlada por grelina, leptina, hormônios que controlam fome, saciedade, CCK, IGF-1, o que a gente tem ali de sistema hedônico é dopamina, serotonina, acetilcolina. A gente também tem neurotransmissores que funcionam de forma fisiológica. E quando eu acesso esse alimento na cafeteria ou na escola, eu sinto um imenso prazer, porque ele foi feito para isso. Tá? Quanto mais energia ele me entregar, quanto mais cremosidade, palatabilidade, viscosidade, mais prazer eu vou sentir. Agora, uma criança
ela não tem inteligência emocional para dizer, mas não é para eu sentir prazer assim, nessa intensidade toda vez que eu como. Ela vai falar, se existe comida desse jeito, eu só quero essa. A Thales falou assim, eu queria um carro que eu pudesse ficar com as pernas esticadas e comer besteira. Mas você entende? É daí que vem a frase paladar infantil. Uma criança, ela não tem maturidade mesmo para falar, não, mas a alface é muito melhor. E não é. Óbvio que não. Dentro de tudo que ela pode observar ali, a alface não vai ser melhor naquele momento. Então, não é uma questão apenas do você tentar fazer a lancheira saudável. Ele estar num ambiente em que talvez ele olhe para o lado e ele vai ser o grande diferente com a lancheira saudável dele. Ele vai ser o único proibido a comer tudo que todas as crianças estão comendo. O que também, se a gente for olhar de forma emocional, não é legal para uma criança. Então, olha o tamanho do problema que a gente tem. O que eu tento E eu fico, por isso que eu estudo tanto, fico pensando, tem que ter uma saída, tudo que está acontecendo. A mãe aqui pergunta. Mas não é tão simples, né? Eu falo para ele, ó, comer eu tenho que treinar, tem que gastar. Comer eu tenho não que faz gastar. Isso. Meu Deus do céu. A gente vai conversar depois desse podcast. Isso chama... Vamos fazer todo dia aula de futebol. Próxima consulta com a Tati no consultório. Amanhã a Tati tá no consultório. Vou pedir um encaixe essa semana. Porque você percebe o quanto a alimentação virou uma coisa punitiva também? Sim. Se você comeu, agora você tem que pagar o que você comeu. Era o contrário, né? Não pode ser assim. Antigamente, o que a gente estava falando era o contrário. O natural era a gente se exercitar e sentir fome. Fome porque se exercitou. Era isso? Mas hoje é bem complicado se exercitar, né? Assim, por conta da... eu tento colocar ele nas atividades. Quando ele não quer, eu falo, não, filho, vamos fazer. Não, eu acho certíssimo ele fazer atividades. A única preocupação que eu tenho, por conta do meu trabalho, eu tenho um viés, viu, gente? Eu tenho um viés porque eu atendo muitas pessoas que estão sofrendo com isso. Então, eu sou enviesada por isso. Mas a verdade quando a gente atrela... O que é motivação? Eu acredito que nós, que trabalhamos com a área da saúde, a pergunta que a gente mais recebe é como estar motivada a fazer uma dieta? Ou como estar motivada a treinar? É uma pergunta recorrente. O que é... A primeira coisa que a gente precisa explicar, o que é motivação? Da onde vem a motivação? A motivação vem de um reforço positivo que você tem ao passar por uma experiência. Eu tive uma experiência. Foi extremamente prazerosa. Eu estou motivado a repeti-la. Se você comer, você vai ter que treinar para pagar o que você comeu. Onde está o divertimento e a parte positiva dele estar motivado a querer imensamente treinar? Eu queria dançar porque dançar era divertido. Era maravilhoso, era gostoso, eu saía feliz. Eu tinha um monte de amiga, a gente ria, a gente ouvia música. Aquilo era um momento prazerosíssimo, não tinha nada a ver com pagar nada para ninguém. Tinha a ver com fazer uma coisa maravilhosa e gostosa. E no dia seguinte eu queria fazer de novo. Né? Então, são essas questões que eu vejo hoje que se transformaram grandemente, até por conta, e a gente tem um pano de fundo, obviamente, que é a pressão estética, tem um pano de fundo aí da pressão estética, né? Eu vejo pessoas que associam fortemente a estética à saúde, e a grande maior parte das pessoas que nós recebemos em consultório hoje fazem coisas impraticáveis, né? Ou utilizam-se de práticas extremamente não saudáveis para controle de peso e estética. Então tem toda essa questão que mudou demais, né? Mudou demais, e antigamente estava exposto a esta pressão estética, o artista na televisão. Quem envelhecia em público? O artista. Nós tudo estamos envelhecendo em público. Né? Tem foto do Instagram de 10 anos atrás e terá daqui 40. Então, olha como isso ficou... Todo mundo hoje foi colocado numa vitrine. Então, isso aumentou de uma forma muito grande. Mas o que eu percebo que é bastante prejudicial, assim, é crescer tendo esse sinal que era um sinal fisiológico, natural, de sobrevivência, conectado a outros, né? Você come para sobreviver, você come porque é importante, é gostoso, é prazeroso, tem que ser, né? Centro de saciedade e fome, centro do prazer, tá tudo no mesmo lugar, não tá um na cabeça ou no pé, tá todo mundo junto, para você ter esse reforço positivo e comer. A questão é que nossos reforços positivos de alimentação hoje envolvem 719 substâncias que não são comida, né? Num pacotinho. Então, é bastante complexo. Mas os estudos com relação à criança, para acalmar seu coração de mãe, eles dizem que, na verdade, ter um ambiente em que a alimentação saudável é algo natural, ela simplesmente está lá, é uma das melhores formas dessa criança simplesmente comer. Mesmo que ela não coma tudo desde cedo. Na introdução alimentar,
Quantas crianças não aceitam o alimento? Pouquíssimo, não dá quase nenhuma praticamente. Então não é que elas não aceitam, elas deixaram de aceitar em algum momento. Em algum momento, sim. Por que elas deixaram de aceitar? Será que elas receberam um estímulo muito melhor do que aquele outro? Entende? Então tem todo esse... o meu mestrado foi na área, né, da infância e adolescência, e a gente estuda muito esse construto de qual é o momento em que inicia essa seletividade alimentar. Existe o transtorno alimentar restritivo e evitativo, mas é uma parcela muito pequena das crianças que vivenciam esse transtorno. A grande parte das crianças recebem uma introdução alimentar, aceitam tudo, e a partir dos 4, 5 anos deixam de aceitar. Mas ali está permitido uma série de outros alimentos que são imensamente mais desejáveis, né? Muito mais tentadores do que, outros, exato, né? Do que simplesmente o que ele estava acostumado a comer. Poxa, se eu conheço o gosto do macarrão, por que eu tenho que comer batata hoje? Né? Ou chuchu. Sim. Macarrão é tão gostoso. E, de novo, é uma criança, é natural que a resposta dela a algo muito mais gostoso seja assim, eu quero o mais gostoso. Você fala, não pode para uma criança, ela chora. Dependendo da criança e da mãe, ela se joga no chão. Você fala para um adulto, ele não se joga no chão. Né? Por mais que ele não esteja... Mas muitos têm vontade, muitos né? têm vontade. Dependendo da situação, nós faríamos. Mas a verdade é que a gente racionaliza de uma outra forma. A gente tem inteligência emocional já desenvolvida.